Grande galerinha, o Gordo com vocês, agora trabalhando com literatura. Vamos ver hoje o realismo, tá? Vamos começar a estudar, a ver essa situação e os principais autores. Vamos lá então. Bom, gurizada medonha, vamos estudar hoje mais uma aulinha de literatura brasileira. Vamos lá então. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos entrar no realismo naturalismo. Nós vamos estudar separadamente o realismo e o naturalismo, mas ele foi uma escola que aqui no Brasil se manteve junta, ok? Ela é estudada de maneira unida, tá? Então vamos lá então. O realismo tem um contexto histórico. Lá na Europa, o realismo foi um reflexo do materialismo e do cientificismo cominentes da segunda metade do século XIX, a glorificação da ciência. Já no Brasil, foi um momento de crise social, quando a civilização burguesa, e a urbana tomava o lugar da sociedade agrária, latifundiária e escravocrata. Aqui no nosso contexto histórico geral, nós podemos destacar o seguinte: a geração materialista, ou geração de 1870, tá? A Comuna de Paris, de 1871, o socialismo utópico de Proudhon, o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, de Karl Marx e Friedrich Engels, o positivismo de Augusto Comte, o Futuro da Ciência, de 1890, de Ernest Renan, o darwinismo, o determinismo histórico e geográfico de Taine, tá? Então, ele trouxe essas situações, trouxeram, esse nosso emprego do realismo, tá? Na literatura. As principais características do nosso realismo seria o positivismo, o primado da ciência, o evolucionismo, as leis biológicas, o determinismo, o instinto, a raça, hereditariedade, a impassibilidade, a contenção emocional, busca-se uma explicação lógica e científica para o comportamento, personagens esféricas, elas opõem-se às personagens românticas, pois são imprevisíveis, dinâmicas e têm profundidade psicológica, e o materialismo, a realidade material. Pessoal, é muito importante, nós estamos saindo lá do romantismo e vindo para o realismo. Eu saio daquela situação emocional, da subjetividade aqui para a objetividade. Aqui eu sou objetivo no que eu quero. Olha o que eu falei, o objetivismo, a verdade exata, o domínio das sensações, realista, sensorial e sexual, temas contemporâneos, a crítica social, a burguesia, contra o clero, contra o capitalismo selvagem, uma narrativa lenta, por menores na ação, é detalhada essa narrativa. E a preocupação formal, correção gramatical, predomínio de denotação, então são características que se fazem presente no realismo. Então o realismo em si traz uma mudança na literatura mundial, tá? Ele vai trabalhar com algumas características que eu vou apresentar agora que vem mudando essa situação. Então o realismo na literatura é a tendência de pintar ou fotografar o real, o que existe e como existe, uma pintura nua e crua da sociedade, tá? Então aqui ele sai daquela situação do romantismo, ele vai se opor ao romantismo, tá? Aquela situação do amor, da subjetividade, aquela coisa, vamos dizer assim, pintada. Aqui ele vai mostrar como é que é o mundo, como é que ele age, como é que vem a situação. Vamos lá, a verossimilhança. Ela procura apresentar a verdade, retratando o real na descrição dos personagens que são indivíduos e concretos, conhecidos, tipos particulares. Os incidentes de enredo decorrem do caráter dos personagens e os motivos urbanos dominam a ação. Olha só, estou trabalhando com essa verossimilhança, apresentar o que é o real mesmo daquele personagem. O psicologismo, análise do espírito, do mundo exterior, da vida social. Então eu vou ter essa análise dos personagens que estão nessas obras. Objetivismo, a vida é encarada objetivamente em todos os seus aspectos. O autor não intromete no andamento das ações.
deixando que personagens e circunstâncias atuem uns sobre os outros, na busca da solução. Então, ele vai mostrar esses personagens não naquele sentimento amoroso, aquele sentimento profundo do seu ser. Ele vai mostrar como eles agem, como eles são, tá? Interpretação da vida, através da percepção, da observação e da análise apurada de fatos e coisas. Denuncia o adultério, a inveja, a corrupção, a miséria do comportamento moral da sociedade. Então, ele vai trazer a vida mesmo, a sociedade para dentro das suas obras. O retrato da vida contemporânea. Ele vai retratar o que está acontecendo na sociedade atual, lá daquela época. Interessa-lhe o fato presente, o homem, seu tempo, ao contrário dos românticos, que amavam o passado. Aqui ele não vai chorar suas lamúrias por causa do passado, ele vai tratar o presente ali da época. A narrativa ela vai mover-se lentamente. Tá? O realismo ele vai apresentar durante a narrativa detalhes aparentemente insignificantes, porém reunidos e harmonizados, né, eles vão nos levar a descortinar a realidade, né? Ele vai abrir essa nova realidade. Uma linguagem simples, tá? O realista procura utilizar a linguagem mais próxima da realidade, principalmente dos personagens, que deve aproximar-se da fala coloquial e retratar os diversos níveis pessoais daquela época. Vamos lá então, o nosso principal autor aqui e único, Machado de Assis, tá? Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908, tá? Seria o nosso maior escritor nacional, né, brasileiro, e ele nos traz várias mudanças, como a criação da Academia Brasileira de Letras e o seu estilo de linguagem, a sua escrita, tá? Que nós vamos ver um pouquinho agora aqui. Tá? O nome dele era Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Foi um indivíduo excepcional, mulato, né, de origem humilde, conseguiu estudar e trabalhar como tipógrafo na imprensa nacional, escreveu desde muito jovem para diversos jornais e revistas do Rio de Janeiro. Graças à originalidade de seus textos e à fina percepção sobre o ser humano, Machado de Assis tornou-se um dos escritores mais admirados de seu tempo. O Machado de Assis é o grande representante do realismo no Brasil e considerado o analista da alma humana. Ele também escreveu poesias, né? São discretas, sem arrebatamentos, reflexiva e densa, mas quase carente de emoções e vibrações. E os seus romances, tá? Que ele não quis fazer romances de costume. Os romances são de observação psicológica e o interesse como móvel principal das ações humanas. Aqui tem um pequeno relato sobre a vida dele, tá? Ele foi casado com Carolina, tá? E falando aqui um pouco da vida dele. Os principais temas tratados pelo autor Machado de Assis: o adultério, o parasitivismo social, o egoísmo, a vaidade e o interesse, a hipocrisia, a ambiguidade feminina, a razão e a loucura. O que seria essa ambiguidade feminina? Ao mesmo tempo que a mulher é anjo, ela é demônio. Ela tem essa ambiguidade dentro dela, ok? Então, Machado de Assis ele teve duas fases, tá? A primeira fase dele é uma tendência mais românica, né? Do romance. Então, ele vai trabalhar com crença nos valores da época, estrutura de folhetim, esquematismo psicológico, e as principais obras foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. São obras românticas, tá? Mas aqui o que nos interessa é a segunda fase dele, a tendência realista dele, tá? Ela tem como características uma análise psicológica, né? Os seres são vistos em sua complexidade psíquica, né? Análise dos valores sociais, os valores que a sociedade cria para justificar suas próprias existências, o pessimismo, a descrença do indivíduo na organização social, ele era muito pessimista, a ironia, o chamado sense of humor, o refinamento na linguagem narrativa, tá? A obra que inicia o realismo no Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Depois nós vamos ver lá no naturalismo que eu tenho outra obra,
tá? Mas a obra realista é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois ele escreveu Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Aires. Esses romances dele, as principais obras, eu coloquei aqui algumas coisas interessantes. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou ter lá Brás Cubas, Virgília, que vai representar o amor do Brás, né? Marcela, que me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Uma frase forte, que era prostituta. Eugênia, flor da moita. Lobo Neves, político e traído. Então, é muito interessante esse livro. Tem até o filme também muito legal que trabalha sobre essa obra. Quincas Borba, tá? O Quincas Borba, o Rubião, a Sofia e Palha, o Casal, o Camacho, o jornalista, o Carlos Maria, o galanteador. Dom Casmurro, essa obra excepcional. O Bentinho, a Capitu, a Dona Glória, mãe do Bentinho, o tio Cosme, o advogado, o José Dias, o agregado que amava superlativos, a prima Justina, a viúva, o Escobar, o amigo do Bentinho. Será que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho com o Escobar? Esaú e Jacó, que eu vou trabalhar com dois gêmeos que viviam brigando e de repente se apaixonam pela mesma mulher. Memorial de Aires, que eu trago ali as memórias do comendador, um homem mais velho que tenta casar com uma mulher mais nova. É muito interessante as obras do Machado de Assis. O realismo inaugura-se em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O naturalismo ele já aparece também em 1881, mas com o Mulato, do Aloysio de Azevedo, e o parnasianismo em 1882, com o livro de poemas Fanfarras, de Teófilo Dias, que nós vamos ver lá na poesia, tá? Aqui ocorre uma ruptura. Nós vimos lá no romantismo, nós estudamos a poesia, depois a prosa. Aqui as escolas tomaram nomes diferentes, tá? Na prosa, eu vou ter o realismo e o naturalismo, tá? E na poesia eu vou chamar de parnasianismo. Os poetas que trabalhavam com poesia, eles se intitularam parnasianos. Daí lá, quando nós estudarmos o parnasianismo, vocês vão entender por que essas características, ok? Aqui tem uma pequena cena do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Outra obra muito importante é a Capitu, Dom Casmurro, tá? A personagem com olhos de ressaca. Então é muito interessante essa análise da vida humana dele, dos personagens. Algumas características aí da ficção machadiana. A ruptura com a narrativa linear. Não segue um fio lógico, cronológico, e sim um ordenamento interior. Tá? Ele não vai seguir, muitas vezes ela vai e volta, tem análises, tá? Organização metalinguística do discurso narrativo. Machado assume a posição de quem escreve e ao mesmo tempo se vê escrevendo. O narrador comenta com o leitor a própria escritura do romance. Por que Dom Casmurro trabalha tanto com essa situação da traição de Capitu? Porque o narrador, tá, é o próprio Bentinho. O narrador é a visão do Bentinho. Está aqui, por causa disso. Ele coloca o Bentinho narrar. Eu tenho a visão do Bentinho. Eu não tenho uma visão do narrador em terceira pessoa, externo. Eu tenho a visão do Bentinho. Por isso que leva tanto essa tendência da traição. Mas também eu não consigo comprovar se houve ou não houve. Universalismo. Seu interesse jamais recaiu sobre a cor local e buscou o universal, a essência e a aparência humana na sociedade de seu tempo. As influências de uma formação clássica, ele seguiu a ironia de Voltaire e o humor dos ingleses. Os grandes arquétipos, modelo de ser vivo, tá? Padrão exemplar, aparecem com relativa frequência nas obras machadianas. Tá? A ironia, o humor negro e o pessimismo são marcas do Machado, tá? Que revelam sempre uma visão desencantada da vida e do homem. E o psicologismo, os acontecimentos exteriores são considerados somente à medida que revelam o interior. Então Machado de Assis nos trouxe essas características, refletir sobre isso, ok?
E aqui nós já vimos o nosso realismo. Tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar o naturalismo. Pessoal, estudamos o realismo no Brasil, tá? Principais autores, como funcionam as obras, aquela coisa doida aí, tá? Dê seu like aí. Tem uma louca rindo aqui.